Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 10. Bom, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 9, a gente discutiu um método de medição de amortecimento, chamado de método de decremento logarítmico, e a gente discutiu um outro modelo de amortecimento, além do modelo viscoso, que foi então o modelo de amortecimento de Coulomb, ou por atrito seco. Bom, com a aula número 9, a gente fechou o capítulo 2. E hoje a gente começa então o capítulo número 3, onde a gente continua com sistemas de um grau de liberdade, mas agora em vibrações forçadas. E a gente vai ver nesse capítulo dois tipos de excitação: excitação harmônica e excitação periódica. Bom, antes de mais nada, então, vamos fazer uma breve introdução aqui ao assunto, né? Por que a gente está olhando então esses dois tipos de excitação? No caso da excitação harmônica, né, a gente pode dizer que é um dos tipos de excitação mais importantes para a gente, né, talvez o mais importante, porque vários casos práticos né, caem nesse tipo de excitação. Né. Em geral, toda máquina ou elemento rotativo né, que apresenta algum tipo de desbalanceamento vai estar levando a uma excitação do tipo harmônica. Então a gente pode citar aqui uma infinidade de exemplos: motor elétrico, por exemplo, uma turbina de uma central hidrelétrica, o pneu de um automóvel e por aí vai. Além disso, o caso da excitação harmônica nos vai permitir ver um conceito muito importante no estudo de vibrações, que é o conceito de função-resposta em frequência. E a gente vai ver também que a solução para a excitação harmônica ela vai ser a base para a solução de outros tipos de excitação. Tá? A gente vai estar vendo isso mais à frente. Bom, com relação à excitação periódica, ela na verdade é um exemplo exatamente dessa última afirmação. Né? A gente vai utilizar a resposta harmônica como base para solucionar um caso de excitação periódica. Começando então com o caso de excitação harmônica, o nosso item 3.2 da apostila, a gente vai usar novamente o sistema massa-mola amortecedor viscoso, o sistema MMA, como exemplo para mostrar então a solução de um caso de excitação harmônica. Então aqui o nosso sisteminha, né, massa M, mola K, amortecedor C, e a gente está interessado então no movimento vertical x de t da nossa massa M. E nesse caso a gente vai ter uma força F de t aplicado, diferente que a gente tinha no capítulo 2, aquela F, no capítulo 2 F ter a zero, aqui ela vai ser uma função, né, e nesse caso uma função harmônica. Bom, gente, a gente segue o mesmo procedimento que a gente viu anteriormente, né, diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton, e a gente consegue chegar então na equação do movimento do sistema. Mx dois pontos mais Cx mais Kx igual a F. E como a gente comentou, a nossa f de t aqui é uma função harmônica e a gente vai escrever ela na forma de Fm cosseno de ômega t. Bom, nesse caso Fm é a amplitude da excitação e ômega aqui é a frequência da nossa excitação. E é interessante notar então que a gente tem uma fase na definição aqui da função harmônica, uma fase igual a zero. O que significa isso? Que na verdade a gente está tomando a força como referência, por isso que a fase dela é zero e todos os valores de fase que a gente vai ter são em referência à excitação. Se a gente analisar então a nossa equação do movimento, a gente nota que a gente tem uma equação diferencial linear de segunda ordem, novamente, né, coeficientes constantes, mas nesse caso uma função não homogênea, já que a nossa f é diferente de zero. E aí a pergunta é então como solucionar esse tipo de equação diferencial. A primeira coisa que a gente pode lembrar lá da teoria de equações diferenciais é que a solução de uma equação diferencial linear não homogênea é na forma da soma de duas soluções. Então a gente vai ter o xh de t mais um xp de t, onde o xh nada mais é que a solução da homogênea associada, ou seja, quando f de t é igual a zero, e a forma de obter ela é como a gente viu lá no capítulo 2. Já no caso de xp de t, a solução particular, existem diferentes métodos que a gente vai estar podendo aplicar para obter a solução particular, mas depende do tipo de função f de t. Uma coisa interessante com relação ao nosso sistema MMA é que a gente tem então um sistema vibratório amortecido. Ou seja, né, a gente espera que a nossa solução da homogênea associada, o xh de t, vá a zero, né, quando o meu tempo tender a infinito. Né, à medida que o amortecimento vai atuando, vai diminuindo então a amplitude da vibração e ela decai. Foi o que a gente viu lá no capítulo 2.
No contexto de uma excitação forçada, a gente diz que o nosso xh de t é a resposta ao transiente inicial. Bom, por outro lado, né, se a gente tiver o sistema em uma condição estacionária, ou seja, a gente já teve o transiente inicial e o nosso sistema se estabilizou, né, num nível de vibração, né, a gente chama isso de condição estacionária, né, isso implica então estar longe do transiente inicial. Nesse caso, né, o nosso transiente inicial, né, a resposta ao transiente inicial já foi a zero, né, essa nossa homogênea associada foi a zero, e a gente diz então que a nossa solução x de t é aproximadamente xp de t. Gente, essa é a situação usual de projeto, né? Então a gente vai projetar a máquina em geral para essa condição estacionária de funcionamento dela longe do transiente inicial. Então daqui para frente a gente vai trabalhar, a gente não vai mais usar essa notação xp de t e vamos simplesmente buscar a solução x de t, mas entendendo que essa é a solução a particular. Bom, no caso de uma função harmônica, a gente pode utilizar o método da similaridade. Né? O que significa isso? Né? Se a gente tem uma excitação harmônica, a gente espera que a gente também tenha uma resposta harmônica. Então a gente vai propor uma solução na forma de x de t igual a x cosseno de ômega t menos φ, que a gente também pode escrever aqui na forma da soma de um seno e de cosseno. Eu vou escrever aqui usando então C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. E a gente tem que obter o x e o x e o φ, ou o C1 e o C2. Para isso, a gente substitui então tanto o x de t como o f de t na nossa equação diferencial, ou seja, na equação do movimento. Então, voltando lá para mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f, a nossa derivada segunda da solução vai aparecer um menos ômega, né? Multiplicando, né? Eu derivo uma vez o cosseno, eu vou ter menos ômega seno, mais uma vez eu vou ter menos ômega ao quadrado cosseno, então a gente volta para o cosseno. Então o x dois pontos no final fica então menos ômega ao quadrado mais C1 cosseno de ômega t, menos ômega ao quadrado C2 seno de ômega t, isso tudo multiplicando a massa. Para a primeira derivada, né, a gente vai ter então C, que multiplica menos ômega, né, a derivada do cosseno fica simplesmente menos ômega seno, né, então fica menos ômega C1 seno de ômega t, mais ômega C2 cosseno de ômega t, e o x é simplesmente a proposta solução, né, então K que multiplica C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t, isso tudo igual a Fm cosseno de ômega t. Bom, gente, vamos colocar o cosseno de ômega t e seno de ômega t em evidência. Tá? Então a nossa expressão vai ficar da seguinte forma, né? Menos m ômega ao quadrado C1 mais C ômega C2 mais KC1, que multiplica cosseno de ômega t, né? Mais, abre colchetes ali, menos m ômega ao quadrado C2 menos C ômega C2 mais KC2, que multiplica seno de ômega t. Isso aqui igual a Fm cosseno de ômega t. Bom, gente, para que essa expressão seja verdadeira, né, a gente precisa que o que multiplica o cosseno de um lado da expressão seja igual ao que multiplica o cosseno do outro lado, o que multiplica o seno seja igual ao que multiplica o seno do outro lado. Então, no caso do cosseno, a gente vai ter então que k menos m ômega ao quadrado, que multiplica C1 menos C ômega C2, né, colocando C1 em evidência, isso tem que ser igual a Fm. Já no caso do seno, a gente vai ter que tudo que ele está multiplicando o seno no lado esquerdo da equação tem que ser igual a zero, porque a gente não tem seno do outro lado, né? Ou seja, né, menos C ômega C1 mais K menos M ômega ao quadrado, que multiplica C2. Isso tem que ser igual a zero. Se a gente resolver esse sistema de equação, e a gente pode usar diferentes métodos de substituição, regra de Cramer e assim por diante, a gente chega então nas expressões para C1 e C2. No caso de C1, a gente vai ter então K menos M ômega ao quadrado, isso tudo multiplicando Fm, sobre K menos M ômega ao quadrado, isso tudo ao quadrado, mais C ômega ao quadrado. No caso de C2, a gente tem ômega C vezes Fm sobre K menos M ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega C também ao quadrado. Na sequência, a gente pode substituir essas expressões na nossa proposta de solução. Então, a gente vai ter x de t igual a Fm sobre K menos M ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega C ao quadrado, que multiplica K menos M ômega ao quadrado, cosseno de ômega t, mais ômega C, seno de ômega t.
Se a gente voltar para a forma apenas do cosseno, né, x de t igual a x cosseno de ômega t menos φ, a gente pode mostrar então que x nada mais é que fm de raiz de k menos m ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega c ao quadrado. Essa então seria a expressão para a magnitude da nossa resposta. Já a fase φ fica igual ao arco tangente de ômega c sobre k menos m ômega ao quadrado. A gente pode notar então que tanto a amplitude como a fase da resposta são funções da frequência de excitação. Então, se a gente mudar a frequência de excitação, a gente muda a nossa resposta mesmo sem alterar os parâmetros do sistema. Bom, gente, existe uma forma mais simples de chegar nessas expressões e a gente dá uma olhada nisso agora, que é utilizar a forma exponencial. Então, relembrando lá, né, se a gente tem a nossa função f de t igual a fm cosseno de ômega t, a gente pode escrever na forma de fm ei ômega t. Nesse caso, está subentendido que a gente precisa usar apenas a parte real, né? Mas para facilitar, a gente não vai estar escrevendo parte real o tempo todo. A mesma forma para a resposta, né? Então, x de t é igual a x cosseno de ômega t menos φ, e nesse caso a gente escreve então como x tio, né? E ômega t, novamente, subentendido que a gente vai utilizar apenas a parte real. E nesse caso, o x tio é igual a x e na menos i φ, onde o x tio então é a nossa amplitude complexa da resposta. Na sequência, a gente pode substituir novamente na nossa equação diferencial, mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f. E agora fica muito simples, né? Porque a derivada da nossa exponencial é a própria exponencial, né? Derivada de e ômega t. Uma vez vai aparecer i ômega, outra vez vai aparecer um menos ômega ao quadrado. Então a gente vai ter menos ômega ao quadrado m x tio e ômega t, mais i ômega c x tio e ômega t, mais k x tio e ômega t. Isso tudo igual a fm e ômega t. Como a nossa exponencial multiplica todos os termos, a gente pode cortar. E isolando o x tio, a gente chega então numa expressão para a nossa amplitude complexa na forma de fm sobre k menos m ômega ao quadrado mais i ômega c. A partir do x tio, a gente pode calcular então o módulo, né, para ter a magnitude x, que fica igual então a fm sobre raiz de k menos m ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega c ao quadrado. E nesse caso a gente usou aquela propriedade, né, onde o módulo da divisão é a divisão dos módulos. Já com relação à fase, a gente vai ter que isso é menos o argumento de x tio, o que é igual a arco tangente, né, de menos a parte imaginária de x tio sobre a parte real de x tio, o que dá, né, arco tangente de ômega c sobre k menos m ômega ao quadrado. E esse daqui é exatamente o mesmo resultado que a gente tinha obtido quando a gente usou, né, a forma de seno e cosseno para as funções harmônicas, mas nesse caso, né, de uma forma muito mais rápida, né? E é por causa dessa praticidade que daqui para frente a gente vai adotar, na grande maioria dos casos, né, que envolverem funções harmônicas, a forma exponencial. Bom, gente, na sequência a gente pode dar uma olhada em alguns exemplos de curvas, né? O que esperar então das curvas para excitação e para a resposta no caso de uma excitação harmônica. Bom, gente, no caso da excitação, né, obviamente, né, uma função harmônica, forma de um seno e cosseno, né, como a fase é zero, né, ela vai começar no máximo, né, trabalhando com cosseno, né, e a gente tem que a nossa amplitude aqui é fm, né, e o nosso período é dado por 2π sobre ômega. Bom, no caso da nossa resposta, o que a gente vai ter diferente, então? Primeiro que a nossa curva vai estar deslocada em função da fase, né? E a gente vai ter uma amplitude diferente, né? Agora x, aquele nosso atraso ali que a gente tem no início é dado por φ sobre ômega, mas o nosso período é exatamente o mesmo, né? 2π sobre ômega. De forma geral, gente, a gente diz que a gente não consegue tirar muitas informações aqui do nosso gráfico no tempo, né? Se eu perguntar para vocês o que acontece se ômega aumentar, por exemplo, será que a nossa resposta aumenta, diminui? Não vai ser através desse gráfico que a gente vai ter esse tipo de resposta. É a mesma coisa, o que acontece se eu diminuir a massa do nosso sistema? Então, de forma geral, a gente diz que curvas no tempo
né, para a resposta não trazem muitas informações. E o que a gente vai ver, então, na próxima aula é uma forma de análise mais eficiente, tá? Que vai ser então baseada na função resposta em frequência. Com isso a gente fecha a nossa aula de hoje, gente. Até a próxima aula. Um abraço.